Pense comigo. Já parou para refletir como uma simples decisão pode mudar o destino de gerações inteiras? Imagine um homem chamado por Deus para deixar tudo para trás, sua casa, sua família, sua terra natal, e caminhar em direção ao desconhecido, apenas confiando em uma promessa divina. O que você faria se fosse chamado dessa maneira? Fugiria por medo ou confiaria de olhos fechados? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu sou Ademilton Souza e você está no canal Vídeos Bíblicos. Hoje vamos mergulhar profundamente na história de Abraão, o pai da fé, o homem que ousou acreditar contra toda a lógica humana. Profetizo sobre a sua vida que, assim como Abraão recebeu promessas que se cumpriram apesar das circunstâncias, você também viverá milagres e verá a mão poderosa de Deus abrindo caminhos impossíveis diante de você. Prepare o coração, porque a cada parte desta mensagem Deus vai revelar segredos poderosos para fortalecer a sua fé. E eu lhe asseguro, a última revelação será a mais impactante de todas. Tudo começa em Gênesis 12, quando o Senhor aparece a Abrão, ainda com esse nome, e lhe faz um chamado que mudaria toda a história da humanidade. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Pense nisso, meu irmão. Deus não deu um mapa, não revelou o destino final, apenas disse, vai. É aqui que nasce a essência da fé. Caminhar sem enxergar o final da estrada, mas confiando na voz de quem nos chamou. Abraão deixou Harã com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló. Ele abandonou as seguranças humanas para seguir uma promessa divina. Quantas vezes nós também precisamos sair da zona de conforto, abandonar certezas, deixar hábitos e até pessoas para alcançar o propósito de Deus? O Senhor prometeu a Abraão descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Mas havia um detalhe: Sarai era estéril e os dois já estavam avançados em idade. Humanamente falando, era impossível. Mas é justamente aí que a fé brilha. Abraão acreditou que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Ele não tinha evidências visíveis, mas tinha uma convicção interna. Esse é o segredo da caminhada com Deus. A fé não depende do que vemos, mas do que ouvimos do Senhor. Muitas vezes as circunstâncias gritam o contrário. O médico diz que não há cura, o saldo no banco não fecha, as portas parecem trancadas. Mas quando Deus fala, a palavra dele prevalece sobre qualquer realidade natural. Assim como Abraão, você precisa aprender a enxergar o invisível. Uma das marcas de Abraão era que, por onde passava, ele erguia altares ao Senhor. Esses altares representavam a gratidão, a entrega e o reconhecimento de que tudo vinha de Deus. Queridos irmãos, que lição poderosa! Não basta apenas receber promessas, precisamos também manter uma vida de adoração constante. Abraão não esperava o milagre acontecer para adorar. Ele adorava no processo, no caminho, nas incertezas. Quantos de nós só levantamos altares quando recebemos bênçãos, mas o verdadeiro adorador é aquele que honra a Deus mesmo quando ainda não viu nada se cumprir. Esse foi o segredo de Abraão. Ele cultivava intimidade com o Senhor em cada etapa da jornada. Logo após sair de Harã, Abraão enfrenta sua primeira grande dificuldade. Uma fome severa atingiu a terra e ele desceu ao Egito. Lá, temeu por sua vida, pois Sarai era muito formosa, e ele temia que os egípcios o matassem para tomá-la. Aqui vemos a humanidade de Abraão. Apesar de ser o pai da fé, ele também teve momentos de fraqueza, de medo e de decisões equivocadas. E isso nos conforta, porque prova que Deus não exige perfeição absoluta, mas corações dispostos a se levantar e seguir em frente.
O Senhor interveio, protegeu Sarai e corrigiu a situação. Mais uma vez, vemos que a promessa não dependia da força de Abraão, mas da fidelidade de Deus. Até aqui, aprendemos que a jornada da fé exige coragem para deixar o conhecido, confiança em promessas invisíveis, adoração em meio ao processo e perseverança mesmo diante das fraquezas humanas. E eu quero declarar sobre a sua vida. Assim como Abraão deu passos no escuro, confiando apenas na voz de Deus, você também será guiado por caminhos que hoje parecem incertos, mas que levarão ao cumprimento do propósito divino. Segure essa palavra no coração. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar em Deus apesar delas. Queridos irmãos, pense comigo. Muitas vezes, para que a promessa de Deus se cumpra, é preciso abrir mão de certas companhias. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Abraão. Abraão saiu de Harã, acompanhado de Ló, seu sobrinho. Ambos prosperaram tanto que a terra já não comportava os rebanhos dos dois e os pastores começaram a brigar entre si. Abraão, homem pacífico e guiado por Deus, disse a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Se tu fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ló escolheu as campinas do Jordão, uma região fértil e atraente aos olhos humanos. Abraão, por sua vez, ficou na terra de Canaã, aparentemente menos promissora. Mas aqui está uma grande lição. A melhor escolha não é a mais bonita aos olhos, mas a que está alinhada à vontade de Deus. Depois da separação, o Senhor reafirmou sua promessa a Abraão, dizendo: levanta agora os teus olhos. Toda essa terra que vês, darei a ti e à tua descendência para sempre. Note, meu irmão, que a promessa só foi renovada depois da separação. Às vezes, o cumprimento do propósito só acontece quando deixamos ir aquilo que não faz parte do plano divino. A aliança de Deus com Abraão. Em Gênesis 15, encontramos um dos momentos mais profundos da vida espiritual de Abraão. A aliança feita diretamente por Deus. Abraão questiona: Senhor, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? E o Senhor lhe responde que seu herdeiro não seria um servo, mas um filho gerado de suas entranhas. Então, Deus manda Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, se fosse possível, e diz: assim será a tua descendência. A Bíblia registra algo extraordinário. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Esse é o versículo que ecoa por toda a Escritura, sendo repetido por Paulo e até citado em Romanos e Gálatas, mostrando que a fé de Abraão se tornou a base da nossa justificação em Cristo. Queridos, percebam, não foram as obras, não foi a perfeição, não foi a força de Abraão, foi a fé. Deus nos chama a crer, mesmo quando tudo parece contrário. A intercessão de Abraão. Mais adiante, em Gênesis 18, vemos um lado ainda mais profundo do relacionamento de Abraão com Deus, a intercessão. Quando o Senhor revela que iria destruir Sodoma e Gomorra por causa da sua grande maldade, Abraão ousa interceder por aquelas cidades. Ele se aproxima do Senhor e pergunta: destruirás também o justo com o ímpio? E vai reduzindo o número. De 50 justos para 45, 40, 30, 20, até chegar a 10. Aqui, irmãos, enxergamos a ousadia de um homem que caminhava em intimidade com Deus. Ele não teve medo de interceder, de se colocar na brecha. E essa é uma lição para nós. A fé não é apenas para receber bênçãos pessoais, mas também para interceder por vidas, por famílias, por nações. A promessa humanamente impossível. Agora chegamos a um dos momentos mais intrigantes, o anúncio do nascimento de Isaque. Abraão tinha quase 100 anos e Sara, 90. Humanamente impossível. Quando Sara ouviu a promessa, riu dentro de si, pensando: terei ainda prazer sendo já velha. Mas o Senhor respondeu: haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor?
Esse versículo é uma chave espiritual poderosa. O riso da incredulidade de Sara seria transformado no riso da alegria com o nascimento de Isaque, cujo nome significa justamente riso. Amados, quantas vezes nós também rimos de promessas que parecem absurdas? Mas o Deus que abriu o ventre de Sara é o mesmo que pode abrir caminhos, curar doenças incuráveis, restaurar famílias destruídas e realizar o que parece impossível. Abraão, o pai de muitas nações. Em Gênesis 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. A mudança de nome carrega um significado profético, de pai exaltado para pai de muitas nações. Esse novo nome era a confirmação daquilo que Deus já havia decretado nos céus. A cada vez que alguém chamava Abraão, era como se estivessem profetizando sobre ele, pai de multidões. E isso nos mostra o poder da palavra de Deus e da identidade que ele nos dá. Você, meu irmão, não é definido pelo passado, nem pelas limitações, mas pelo que Deus declara sobre você. Se ele disse que você é vencedor, então você é. Se ele declarou que você é abençoado, nada pode mudar isso. Nesta segunda parte da história de Abraão, aprendemos que, às vezes, é preciso se separar de algumas coisas para viver o melhor de Deus. A fé é a chave da justificação, não as obras humanas. O justo também intercede, coloca-se na brecha por outros. Para Deus, nada é impossível. Nossa identidade é definida por aquilo que o Senhor nos chama a ser. Eu declaro sobre a sua vida: você será lembrado não pelas limitações, mas pelo cumprimento das promessas de Deus. E ainda que as circunstâncias riam de você, o Senhor transformará a sua dor em alegria e o seu choro em testemunho. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pense comigo, quanto tempo você estaria disposto a esperar por um milagre? Abraão e Sara esperaram décadas. A promessa parecia cada vez mais distante, mas o Deus que não mente cumpre a sua palavra no tempo certo. Em Gênesis 21, lemos que o Senhor visitou Sara e cumpriu o que havia prometido. Ela concebeu e deu à luz Isaque. O impossível aconteceu, e a alegria foi tamanha que todos se admiraram. O nascimento de Isaque é um marco na história da fé. Ele representa que Deus é fiel, mesmo quando nossa esperança já parece morta. Ele prova que o tempo humano não limita o agir divino. E aqui vai uma profecia para a sua vida. Assim como Isaque nasceu contra todas as probabilidades, Deus vai gerar milagres na sua história que surpreenderão a todos ao seu redor. Aquilo que parecia estéril, seco, sem vida, florescerá novamente pela mão do Senhor. Agora entramos em um dos momentos mais desafiadores de toda a Bíblia. Em Gênesis 22, Deus pede a Abraão algo impensável, que oferecesse Isaque em sacrifício. Pense nisso. O filho tão esperado, a promessa tão aguardada, agora deveria ser colocado no altar. Abraão, sem hesitar, levantou-se de madrugada e foi ao monte Moriá. Quando Isaque perguntou: "Pai, onde está o cordeiro para o holocausto?" Abraão respondeu: "Deus proverá para si o cordeiro." Esse episódio nos revela duas coisas grandiosas. A fé de Abraão, que confiou plenamente que Deus tinha poder, até mesmo para ressuscitar seu filho. O prenúncio profético de Cristo, o Cordeiro de Deus que seria entregue em nosso lugar. E no momento crucial, quando Abraão levantou o cutelo, o anjo do Senhor o deteve, e um carneiro apareceu preso pelos chifres. Ali, Abraão declarou: "No monte do Senhor se proverá." Queridos irmãos, aprendemos aqui que a verdadeira fé não se apega às bênçãos, mas ao Deus das bênçãos. E quando entregamos o que temos de mais precioso a Ele, experimentamos o sobrenatural da provisão. A palavra de Deus nos chama a atenção para algo maravilhoso. Abraão não é apenas lembrado como o pai da fé, mas também como amigo de Deus. Isso aparece em Tiago 2:23. Pense na grandeza disso, o Criador do universo chamando um homem de amigo.
Isso nos mostra a profundidade da intimidade que Abraão construiu com o Senhor ao longo da sua caminhada. E sabe o que é mais lindo? Essa mesma amizade está disponível para nós em Cristo Jesus. O próprio Senhor disse: "Já não vos chamo servos, mas amigos." Quando andamos em obediência e fé, entramos nesse lugar de intimidade onde ouvimos os segredos do coração de Deus. Abraão teve outros filhos além de Isaque, mas a promessa específica da aliança estava sobre Isaque. A partir dele nasceria o povo de Israel, o povo da aliança que traria ao mundo o Salvador. O apóstolo Paulo, em Gálatas 3, explica que a promessa a Abraão apontava não apenas para um povo físico, mas para Cristo e todos os que creem nele. Isso significa que você e eu, pela fé, também somos descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Queridos irmãos, isso é tremendo. Não se trata apenas de uma história antiga, mas de uma verdade que impacta diretamente nossa identidade em Cristo. O pacto feito com Abraão ecoa até hoje, alcançando a mim e a você. Abraão viveu muitos anos e, mesmo depois da morte de Sara, continuou sua vida. Ele casou-se novamente com Quetura e teve outros filhos. No entanto, a herança principal foi dada a Isaque, o filho da promessa. Quando Abraão partiu desta vida, deixou não apenas riquezas materiais, mas, acima de tudo, um legado de fé. Até hoje, ele é lembrado por judeus, cristãos e até muçulmanos como um patriarca da fé. E aqui fica uma reflexão. Qual legado você está construindo? Que memória você deixará para seus filhos, netos e para as gerações futuras? A maior herança que podemos transmitir é a fé em Jesus Cristo, a confiança inabalável no Deus que cumpre suas promessas. Queridos irmãos, nesta terceira parte aprendemos que o tempo de Deus pode parecer tardio, mas é perfeito. A fé verdadeira é provada quando colocamos no altar aquilo que mais amamos. Abraão não foi apenas um homem de fé, mas um amigo de Deus. Em Cristo, somos descendência de Abraão e herdeiros da promessa. O maior legado não é material, mas espiritual. Eu profetizo sobre a sua vida. Você verá promessas se cumprindo, será chamado amigo de Deus e deixará um legado que impactará sua família por gerações.